Rafa, take 2. Era o terceiro dia dessa grande odisseia que se transformou, essa saga de explorar todos os grandes picos da Mantiqueira, quando tudo era desconhecido, esquecido, sabendo apenas pelos mais audaciosos e destemidos locais. Pouca gente. No Marins ali era o seu Afonso, que era um morador lá, e o seu Afonso também lá de Marmelópolis, né? Naquela época era só eu, praticamente nós três. Ah, e tinha também outros, de Lorena, outro de Lorena, que mas era muito pouco, só pelos mais, muito pouco que subia esses grandes picos, né? E eu que tive o propósito de conhecer todos os grandes picos, não só o localizado, né? Todos os grandes picos da Mantiqueira, e começou aí pelo Pico dos Marins. Então eu acordei no Morro do Careca, nesse terceiro dia, acordei no Morro do Careca, já tinha tido com a onça negra, a pantera negra, no dia anterior, acordei com a presença de um grande muriqui, um macaco dourado imenso, grande, né? E um dia ensolarado de verão, uma temperatura agradável. Aí eu subi, saí do Morro do Careca, abandonando os últimos resquícios de cerrado, mata atlântica, né? Passando por esses biomas e subindo e começando a ver os primeiros lajedos, os primeiros boulders, pedra, né? Pisar nas pedras. E comecei a subir até ganhar a crista. Na crista estava um nevoeiro, né? Uma nuvem cobrindo a crista e eu andando pela crista, medindo o meio da crista, parando, olhando sempre para trás, olhando bem para trás, né? Com a prioridade da volta, né? Marcar bem a volta, eu parava, olhava para trás. E na crista, medindo o meio da crista topograficamente, né? Que eu bem pelo meio da crista, que não tinha trilha, né? Não tinha trilha. Esse caminho é um caminho milenar, né? Milenar, usado pelos animais, pelos povos antigos, né? A pré-história, ele já tem esse caminho natural, né? Mas para a modernidade não existia trilha, o pisoteio, ele existia esse pisoteio, principalmente nas cristas da travessia Itaguaré-Marins, Marins Taguaré, mas não era uma coisa assim óbvia, não era marcada, não era óbvia. Então, marcando bem a caminho da volta, andando pela crista, sabendo que estava na crista da serra, a hora que eu alcancei a crista, estava aquele nevoeiro. Então, eu não vi, né? Não vi, não deu para. A visão estava limitada em 100 metros. E o Marins é um vale do Curiaco, ele nasce na última água do Marins, na fonte do Marinzinho, e desce para o Curiaco ali, né, no Curiaco. E esse vale que separa o caminho, você segue pela outra crista paralela para contornar pela água do Marinzinho e subir o Marins, né? Então tem o vale no meio. Nisso a nuvem abriu um pedaço da nuvem, foi pela primeira vez que eu vi pedra, montanha, né? Eu vi um pedaço dele, da montanha, estava escura, né? Porque era verão e chove, a montanha úmida, eu vi aquele preto, aquele granito preto, né? Eu já senti aquele baque, são monólitos, são 4 monólitos imensos, né? Ali do Vale do Coriaco, ele tem 1.200 metros de altura, na nascente do Rio Ribeirão Praça 4, já para o lado de Cruzeiro, São Paulo, Cachoeira Paulista, tem 1.800 metros de altura o Pico dos Marins. Então, um monólito antiquíssimo, né? Diz até que esse granito tem mais de 1 bilhão de anos.
Então eu olhando, eu comecei a olhar aquela pedra do lado do vale, e para mim era uma coisa, não, porque antigamente não tinha foto, não tinha relato, não tinha nada, não tinha literatura nenhuma desses grandes picos. A gente não conhecia, não tinha internet, não tinha enciclopédia, não tinha nada. Então tudo era, a gente só descrevia pelas cartas topográficas, que era a foto aerofotogrametria. Então a gente via as coisas de nível e sabia que aquela coisa era topografia, era insana, mas não dava para imaginar, mentalizar aquilo na cabeça, como é que era. Então, quando eu comecei a olhar de frente, comecei a subir o olhar para ver aonde acabava aquilo, eu não conseguia olhar mais. Aquilo me oprimiu, me espremeu de uma tal forma que eu pulei dentro da moita do capim-elefante. Eu tinha conhecido o capim-elefante, de longe parecia até um sapê. A gente estava acostumado com os campos de sapê, mas não, era um capim diferente. O sapê ainda arranhava a gente, né? O elefante não, era um capim mais liso, né? Não tinha aquelas fiapo do sapê, né? É diferente. Eu saltei dentro da moita de capim-elefante e olhava o pico entre o mato, por entre o mato, não conseguia encarar o pico. Aí fiquei lá um tempo, né? Não sei quantos minutos, quanto tempo, se 10, 5 minutos, não calculo, para sair e olhar a montanha. Aí fechou de novo, abriu, aí é que eu vi o Marins, né? A montanha de pedra, o granito, como era. Então, aquilo me emocionou muito. Aí eu segui, continuei seguindo, né? Fui até um lugar que para frente tem a Cruz de Ferro, que foi um padre que subiu com essa cruz para colocar essa cruz no alto do Pico dos Marins. Mas não conseguiu, ele chegou até um certo ponto no espigão e plantou essa cruz de ferro lá. E antigamente, né, quando você segue pela crista, no caminho que vai para a cruz de ferro, ela tem uma parede, e aquela parede só era escalada por corda. Então, o primeiro, até aquele ponto, aquela época, o Marins era escalado só por corda. Aí veio o cara que era um dos caras mais experientes do mundo, um escalador, um montanhista mais experiente do mundo, ele veio e subiu com poucas horas, em tempo recorde, ele subiu com somente com uma marreta e uma talhadeira, um ponteiro. E fez cerca de cinco, diz que tem 5 ou 6 setos, até vi falar até em 7 setos que ele fez nesse caminho. E um era esse na Cruz de Ferro, que ia para a Cruz de Ferro, ele colocou a seta. Essa eu vi e subir contornando o espigão, dei de frente com o espigão. Eu já estava contornando ele, dei de frente com o paredão, o último do espigão. Ali eu parei, não consegui subir, não enxerguei, né? Na segunda tentativa que eu fui com um amigo, aí eu consegui, quando eu falei para ele, olha, eu tentei por aqui, tal, tentei por aqui, não é, e tal, aqui impossível. E apontei, quando eu apontei, minha mão foi certinho na seta, na segunda seta que o escalador tinha feito, o que fez esse caminho sem corda, né? Porque o Marinho só subia com corda, ele fez esse caminho para subir sem corda. E eu vi a segunda seta na segunda vez, mas nessa primeira vez eu não vi, eu tentei contornar pela direita, né? Fui me esbarrando nas carrasqueiras, nos despenhadeiros, me encostando até não dar mais. Eu vi que por ali não era, porque naquela altura do espigão não dava para cruzar ele por ali. Aí voltei e tentei pela esquerda. Pela esquerda. Aí eu fui vendo um caminho natural, que seria o paredão, a paredão de pedra do lado, o paredão de pedra, o céu na frente, contornando, vi o céu azul, e embaixo umas pedras, um caminho colado ao paredão, um caminho, umas pedras empilhadas, uma pedra de 1 metro em ovo, em redonda, de meio metro, e empilhada aquelas pedras, e aquele caminho natural. Eu fui seguindo até que uma pedra para outra eu lancei o pé no vazio.
no abismo, uma negativa, não via o fundo, eu estava com a mão em pé, com a mão na parede, e o pé deu no ar, no vazio. Aí eu tirei o pé e falei, aproveitei que estava ali, já falei, pessoal, eu vou aproveitar que estou aqui e vou ver. O abismo mais espetacular que eu já vi na Serra da Mantiqueira. E olha que eu conheço todos os grandes picos da Mantiqueira. É o abismo mais espetacular. Quando eu olhei, eu sou filho de topógrafo, eu comecei a imaginar, deve ter no mínimo uns 400 metros. E olhar o tronco das árvores lá embaixo, da grossura de palito de fósforo, aquelas árvores grandes, o tronco grande, parecia um palito de fósforo. E olhando, quando começou aí a ocorrer um fenômeno. A vista, ela chegou num ponto, eu forçando a vista aqui, olhando, né? Não tinha como, eu não vou pular e nada, não vou cair. Só que aconteceu um fenômeno. A vista, ela vai aproximando, que nem um monóculo. O cérebro é uma coisa fantástica. Ele foi aproximando o cenário ao fundo, ele foi aproximando. Quando não deu para aproximar mais, né, tipo um monóculo que eu estou trazendo no foco, ele pegou a minha cabeça e fez assim, ó, deu duas pancadas na minha cabeça, puxando a minha cabeça para o foco. Quer dizer, deu um bug no cérebro, ele fez assim na minha cabeça, eu peguei e saí. Saí e voltei, aí voltei de novo para o lugar que eu tinha da trilha, da crista da trilha, contornando, né, que eu já tinha marcado, e ali eu parei. Na segunda vez, daquele ponto, eu olhei e falei, apontei para cima, falei, para que é impossível. Minha mão deu certinho na seta, eu vi a escadaria, uma escadaria de pedra, né, escondida, né, no meio das pedras daquele paredão, tem uma escadaria. Na hora que eu apontei, aí você enxerga esse caminho, né, na pedra. Aí eu voltei nesse lugar e a mente ela fabrica, né, companheiros, é uma coisa, vamos dizer assim, na tona, vamos dizer dessa forma, a mente ela evoca, ela fabrica um companheiro, né? Vamos dizer assim, a coisa é muito mais profunda, mas vamos dizer assim, ela inventa companheiro, e nessa uma eu comecei a conversar comigo mesmo, né, com esse companheiro, comecei, olha, que legal e tal, eu acho que já basta, né, dessa vez e tal, pensando assim e tal, e o companheiro é realmente e tal, até falei, nossa, eu estou até sujando esse lugar, ele falou, realmente esse lugar é um lugar puro e tal, e tal, valeu, tal, estou por satisfeito, e tal, eu vou embora. Quando eu me voltei para vir embora, que eu voltei, eu escutei um assovio, igualzinho de gente me chamando. Aí quando chamou, eu olhei, nada. Aí que eu vi os campos de altitude, a imensidão daquele lugar e tal, o isolamento, né? Porque não tinha estrada naquela época, desde da igrejinha do bairro dos Mariques, que não tinha estrada, né? Então o isolamento, aquela coisa e tal, já me emocionou e tal, eu vi, aí nada, olhei nada, aquele assovio, nada. Aí eu me voltei novamente para vir embora, o assovio. Aí eu olhava nada, eu virei, eu falei, não vou olhar. Aí eu olhava, aí falei, não, vou me virar e vou embora e não vou olhar. Não vou olhar, pode chamar que eu não vou olhar. Aí virei, aquele subiu, fio, 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 como se fosse uma pessoa tentando avisar e chamar e tal. Aí eu olhei nada, aquela coisa subiu, me deu a pressão, um gelo. Eu saltei de novo dentro da moita de capim-elefante. Saltei ali suando frio, né? Deve ser a pressão abaixou, aquele pavor, que eu tinha tido medo com a onça. Com a onça, eu senti um medo, aquela adrenalina do medo do. Agora essa não, eu senti pavor, terror,
que eu saltei e falei, nossa, uma coisa. Aí lembrei das histórias que a Dona Maria tinha contado, o pessoal lá de baixo tinha contado, de assombração e tal, e isso, aquilo, que a assombração montou no cavalo, a assombração judiou e tal. Eu falei, nossa, eu tô aqui, é assombração. E vai judiar de mim e tal, e suando frio, com medo daqueles pensamentos, e rezando e tal, aquele sufoco. Aí passou um tempo, eu fui levantando a cabeça devagarzinho, olhando mais ou menos para onde tinha aquele assovio e tal. Aí olhando e tal, pelos pontos dos matos, do campo. Daqui a pouco eu olhei, no mesmo olhando, tentando ver, eu também olhei e fraguei. Falei, ah, é você, né? Levantei um passarinho. O pessoal diz que até a lenda do passarinho saci começa aí, desse assovio, o passarinho saci. Mas só que não era o saci, não, acho que era uma Maria Preta mesmo. Ela, é você, danadinho e tal. Ela já levantou, disfarçando, arrumando as peninhas, disfarçando e tal. Ele falou, ah, danada, você me assustou e tal. Aí levantei e, e fui descendo a serra de volta nesse segundo dia, achando que já tinha visto tudo, mas era só o começo do dia, era só amanhã. Ainda ia ter bastante aventura ainda. Mas isso foi a história do passarinho saci, que causou esse pânico, né? Esse me chamando, me assoviando, me chamando lá no meio do mato. Eu sozinho, já fazia 3 dias, uma imensidão, aquilo me causou pânico e é o terror, né? Então foi isso, a história do passarinho saci no Pico dos Marins. Valeu.